Sua missão é apenas uma: prestar atenção no que está bem à sua frente. É o que basta para tudo em volta atrair o seu olhar. Tipo, eu tô conversando com você aqui, um passarinho canta, ou então cai alguma coisa no chão. Eu não me conecto. Para evitar brigas e mal-entendidos, o Luiz só fica num restaurante se tiver lugar no fundo do salão. Eu sento virado para a porta de entrada do restaurante. No início eu ficava assim, nossa, será que ele tá olhando? Aí passavam umas mulheres assim mais bonitas e depois eu entendi que ele olha para todo mundo. Um hábito que ele desistiu de querer controlar. Quem entrar no restaurante eu vou olhar. É automático, não tem se prender a cabeça ou só os olhinhos. Luiz é um empresário de 64 anos, bem-sucedido, saudável e feliz no casamento. Hoje ele vai contar como aprendeu a lidar com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Ao relembrar sua trajetória, o Luiz não tem a menor dúvida. Drauzio, eu tive muita sorte que a minha mãe foi a primeira que diagnosticou TDAH para mim. Logicamente que naquela época não se chamava TDAH. E ela foi ao médico e disse: meu filho tem o bicho carpinteiro. Para a mãe do menino hiperativo, que ainda tinha 6 irmãos, o pediatra, lá atrás, nos anos 60, deu o seguinte conselho: ensine ele, dê atividade, não brigue com ele. Eu praticava 2, 3 esportes simultaneamente. Fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. Cara agitado mesmo, hein? 40 anos depois, a mãe do Emanuel teve uma experiência completamente oposta ao tentar descobrir por que o filho de 7 anos era tão agitado. Eu ouvi de médicos renomados várias coisas do tipo: mãe, você precisa dar limite para essa criança. Mãe, essa criança precisa ficar de castigo. Não existe castigo que resolva um comportamento causado por um desequilíbrio químico na comunicação entre os neurônios dentro do cérebro. O que parece malcriação, na verdade é uma disfunção em capacidades importantes como concentração, memória, administração do tempo e controle de impulsos. É fundamental que a gente possa buscar profissionais que conheçam o desenvolvimento normal de crianças e adolescentes, conheçam noções de psicopatologia moderna para que ele possa fazer esse diagnóstico. Na 7ª médica, que foi uma psiquiatra infantil, ela realmente nos acolheu, que era o que a gente precisava, né? E explicou calmamente todos os passos do que é um TDAH. Denise também não esquece o acolhimento que recebeu ao buscar um grupo de apoio. De amigos de coração, hoje todos os nossos filhos são adultos e é uma vitória, cada uma aí dizendo: olha, meu filho formou, meu filho está trabalhando, meu filho está namorando, meu filho casou. O TDAH não tem cura, mas tem tratamento, como você viu no domingo passado. Envolve um tripé de ações. Psicoeducação, que é conhecer os sintomas e todos os aspectos do transtorno. Medicação, necessária em grande parte dos casos. E, por fim, a psicoterapia. Da terapia eu sempre mantive a minha vida toda e atualmente eu faço toda segunda-feira. Com a ajuda da medicação e dos esportes, Emanuel controlou a hiperatividade, terminou a escola e decidiu estudar direito. Ele não gostava de ler, como todo desatento, né? Porque começa a ler, se perde, tem que voltar. Para nossa surpresa, ele amou a faculdade e em nenhum momento ele quis desistir da faculdade. Comecei a criar mecanismos
principalmente na questão de organização, né, não só de tempo, mas organização, assim, por exemplo, de uma mesa, uma sala de escritório, com a terapia. Méritos da chamada terapia cognitivo-comportamental, que estimula a construção de novos hábitos. A gente ensina habilidades e estratégias para que o paciente possa ser o seu próprio terapeuta. Vamos experimentar em casa, fazer o dever, começando pela matéria que você mais gosta. Abraço! Samuel e Miguel, que vocês conheceram na semana passada, já usam técnicas importantes para não serem vencidos pelas distrações do TDAH. Ele não consegue ficar muito tempo focado. Então, o que eu fiz? Dividi o momento de estudo em partes. Então, ele fica 10 minutos, ele para beber uma água, mais 10. Está sendo mais produtivo para ele, está conseguindo reter mais o aprendizado. No caso de crianças um pouquinho mais velhas, pré-adolescentes, a gente usa muito lembretes, frases que ela pode dizer para ela mesma para ajudá-la a modificar o comportamento. Por exemplo, tá acabando a aula, só mais um pouquinho. Eu fiz os cartazes para motivar ele a voltar para o foco. Esse era o principal que estava, era o que eu mais olhava. Ainda não se sabe ao certo o que desencadeia o TDAH. Mas é muito comum que, ao buscarem um diagnóstico para os filhos, os pais sejam surpreendidos com uma revelação. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem forte componente genético. Em cerca de metade dos casos, ele estará presente no pai ou na mãe. Eu descobri que tinha TDAH por conta do Samuel. Nossa, eu era muito mais agitada do que o Samuel. Eu tive muita dificuldade para estudar, eu reprovei 3 vezes na escola. Eu terminei o meu ensino médio aos 21 anos. E na família do Miguel, a surpresa foi dupla. Tanto a mãe quanto o pai dele acabaram de ter o diagnóstico confirmado. Gabriela e Marcelo sofriam com o transtorno desde pequenos e nem desconfiavam. Achei que ele era igual eu, acelerado, cheio de energia. Mas eu nunca pensei que era TDAH, não. Nós temos uma dificuldade muito grande com a organização da casa, em cumprir uma rotina dentro de casa. Isso afeta muito. A bagunça afeta a gente, né? Marido e mulher começaram o tratamento imediatamente, com terapia e medicação. Você tem TDAH? Falei assim, não, preciso de uma agenda. Eu saí do consultório, já fui direto na papelaria, comprei a agenda. Eu falei assim, então é por isso que eu não estou dando conta. Então agora, a partir de hoje, eu vou anotar tudo que eu preciso fazer. Deu muito certo com o Max. 10 anos depois do diagnóstico, o tempo não é mais um inimigo. Eu tenho uma agenda que eu cumpro a minha agenda, eu coloco todos os afazeres, né, tipo acordar, limpar o fundo da marcenaria, pintar a janela do quarto. O tratamento ele ensina, ele te habilita a se tornar uma pessoa que você foi consertado. Max reconstruiu a vida pessoal e também a profissional. Eu consegui fazer o que eu queria, que era ter minha marcenaria e tocar o meu trompete, cantar e fazer minhas músicas e tocar com os músicos que eu gosto, com os meus amigos, que eu sinto prazer, sabe? Que eu sinto vontade em viver, né? Hoje, aos 24 anos, Emanuel está se formando em Direito, mas decidiu se dedicar a outro tipo de trabalho. Viaja para cima e para baixo vendendo carros importados. Um adulto com TDAH, ele tem chances de se dar muito melhor num trabalho que seja mais ativo, animado, diferente, do que um trabalho que seja mais repetitivo e monótono. Eu encontrei uma coisa que eu gosto de fazer, tenho prazer em fazer. Isso porque as atividades que dão prazer estimulam uma região conhecida como centro de recompensa e aumentam a produção de substâncias químicas como a dopamina. Essa descarga de dopamina, então, ajuda o lobo frontal a aguçar o foco, que não funciona direito nas pessoas que têm TDAH. É por isso que as crianças que se distraem para tudo
ficam concentradíssimas no videogame. A dopamina liberada pelo jogo corrige momentaneamente o funcionamento do lobo frontal. Manda um sinal se der vontade. Foi assim que o Fiuk, ainda adolescente, descobriu que poderia fazer da música o seu trabalho. No momento que eu vim para a arte, para a música, nossa, me deu uma... Parece que eu encontrei meu rumo, assim. Mas e o Luiz? Hiperativo desde criança, como conseguiu concentração para fazer 2 faculdades e ainda virar empresário no ramo da tecnologia? Se eu simplesmente lesse, eu me perdia na leitura. Então, eu desenvolvi uma técnica própria. Eu lia um parágrafo e fazia um resumo do lado escrito. Que a hora que eu parasse para ler, eu conseguia gravar aquilo que eu estava lendo. Para distrações durante uma reunião, um coringa infalível. Por favor, pode repetir que eu não entendi direito? Se tu disser que tu não está prestando atenção, a pessoa vai ficar chateada. Ainda assim, até ser diagnosticado aos 48 anos, o Luiz passou por poucas e boas. Numa viagem nos Estados Unidos, eu perdi a carteira e o celular. Quando cheguei no hotel, percebi que não tinha nenhum dos dois. Mas depois que eu comecei a usar medicação, melhorou bastante assim, a perda dessas coisas. Estratégia de viagem eu tenho dentro do cofre do hotel um kit sobrevivência. As estratégias funcionam bem, mas não evitam uma derrapada aqui ou ali. Geralmente é lista, mas eu hoje eu não trouxe lista. Hoje eu esqueci. Procurando o caderno de anotação, eu acho que esqueci. Eu lembro que eu tinha alguma coisa para pegar que não era daqui. O tratamento transforma os deslizes em fatos isolados. É plenamente possível que um indivíduo com TDAH possa ter uma ótima vida acadêmica, um excelente desempenho profissional e uma vida social, conjugal e familiar bastante satisfatória. O importante sempre é saber quais são os meus pontos fracos e o que eu posso fazer para administrá-los. Olha, eu estou me surpreendendo comigo, né? Porque eu estou descobrindo uma Ivanise que eu não sabia que eu era, capacidades que eu não sabia que eu tinha. E o Samuel também... Acabou as brigas, acabou as confusões dentro de casa, olha que maravilha. Com uma forcinha da família, então... 2 dias antes ela avisa, tá chegando meu aniversário, o aniversário de casamento. Eu acho que a gente pode ajudar a pessoa a se organizar com rotina, com lembretes, assim, sem cobrança, sem irritação. A partir do momento que eu ver que a pessoa tá se irritando com isso, eu já falo, cara, ferrou, porque eu sou assim. Eu já entendi que para eu estar com alguém tem que me amar do jeitinho que eu sou, sabe? Eu tenho TDAH! Eu também tenho TDAH. Um brinca com o outro, um tira sarro dos foras que o outro dá. E a gente é só diferente, não tem problema de ser diferente. Não, agora eu tenho que pegar meu guarda-chuva que eu esqueci. Infelizmente acontece muito. E com todo mundo, Ivanise. Acho que a culpa é do guarda-chuva.